Vamos lá, vamos iniciar mais um programa, o Questão de Direito da TV Cresce. É o programa, na verdade é aula, né? Falo programa, mas é uma verdadeira aula. Quem acompanha desde o começo já fez mais que um mestrado, doutorado. São mais de 433 programas, mais de 433 palestras, aulas, o nome que você quiser, mas tem conhecimento, tá? O professor não promete dinheiro, mas promete conhecimento. Conhecimento sim. Agora prometer dinheiro é cachorrada, né, gente? Faça meu curso que você vai ganhar dinheiro, isso aí virou moda, né? Bobo quem cai. Vamos juntos aqui, olha só. O que eu quero que você saiba hoje? Eu quero que você saiba as referências do direito imobiliário. Quais são os assuntos? Nós temos aí pelo menos de 13 até 17 assuntos cruciais que nós temos que saber. Temos que dominar no direito imobiliário para poder atuar no mercado imobiliário, seja em qual profissão for. Então eu quero muito que você preste atenção nessa aula, com muito carinho, foi feita para você, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar então. Primeiramente, o que eu quero falar para você? Professor Júlio, quais são as formas de adquirir propriedade no Brasil? Você parou para pensar? Como que eu consigo adquirir propriedade no Brasil? Aí você vai falar assim, professor Júlio, claro, comprando, né, doando. Mais ou menos o caminho, mas vamos organizar essa ideia aí. Nós conseguimos adquirir um imóvel no Brasil, uma propriedade no Brasil, através, de fato, de duas formas. Nós temos a forma originária e a forma derivada. Então, nós conseguimos adquirir propriedade no Brasil através de duas formas. A primeira originária e a segunda derivada. Originária seria formas que não dependem do último proprietário. Mais ou menos isso. Quando não depende do último proprietário, eu estou falando de forma originária. Vou repetir então. Professor Júlio, quantas formas existem para adquirir imóveis no Brasil? Duas. A primeira originária e a segunda derivada. Vamos estudar a primeira forma de adquirir propriedade no Brasil. São duas. Originária. Originária, nós estamos falando sim de formas que não dependam do último proprietário. Formas originárias não dependem do último proprietário. É isso que você tem que guardar, hein? Por que não depende do último proprietário? Porque, na verdade, foi adquirida pela constância do tempo, por algum motivo. Ou seja, eu tenho uso capião. Uso capião é uma forma de adquirir propriedade originária. Quando eu faço uso capião, não interessa quem esteja na matrícula, quem esteja no documento do imóvel. Eu não dependo do titular, do último proprietário. Então, isso que é importante você saber. Toda vez que eu fale em uso capião, é uma forma originária. É uma forma originária, mas existem outras, né? Avulsão, aluvião, então tem várias outras também, né? Também importantes, formas de adquirir propriedade originária importante. Não é só o uso capião. Nós temos o instituto chamado avulsão. Avulsão. Professor Júlio, o que é avulsão? Avulsão ocorre quando uma porção de terra é destacada violentamente, mas de maneira natural, de um imóvel incorporada a outro, havendo, portanto, a consolidação em uma só coisa. Então, ou seja, é a aquisição da propriedade imobiliária por acessão natural. Tá? Então, isso é previsto no 1251. Então, além do uso capião, nós temos outra forma originária de adquirir propriedade. E a avulsão é uma delas, né? Acho que dá para falar sobre ela, que é também importante. Também vale a pena levar em consideração. Nós temos, gente, a formação de ilhas, né? Quando trato aqui de direito de propriedade, regido pelo Código Civil, pelo direito civil, a formação de ilhas que diz respeito ao tema, né? Que ocorre em rios particulares, considerados não navegáveis e não públicos. Então, a formação de ilhas. Então, isso está bem esclarecido também. Além da avulsão, gente, nós temos também o aluvião, né? Avulsão, aluvião. O que é aluvião, professor Júlio? O artigo do 1250, ele esclarece muito bem o que é aluvião. Também é o acréscimo, ou os acréscimos, formados sucessiva e interruptivamente. Ou seja, depósitos, aterros naturais ao longo das margens das correntes de rios ou pelo desvio de águas, que pertencem aos donos, né, de terrenos marginais sem indenização. Também uma forma originária de adquirir propriedade. Então, a aluvião e a avulsão. Né, também se aplica a regra acessória, né, segue o principal. Então, também.
Então, a avulsão ocorre quando uma porção de terra é destacada violentamente, de maneira natural, de um imóvel incorporado a outro, havendo tanto a consolidação em uma quanto a outra, né? Então, número 251. Existe também, gente, o alvo abandonado. O que é alvo abandonado? O professor vai falar de alienígena, não, estou falando de direito imobiliário mesmo. O alvo abandonado, nós estamos falando, o alvo é o leito do rio. Alvéolo é o leito do rio. Então guarde isso. O que é o alvéolo? É o leito do rio, que pode ser público ou particular. Se a corrente de água seca ou, né, é desviada por fenômeno natural, o leito do rio é considerado abandono e será dividido entre os proprietários dos terrenos marginais de forma proporcional. Isso aparece, gente, isso é muito importante. Presta atenção aqui, que isso vai fazer a diferença aqui quando você faz uma topografia. No Código Civil, nós temos o artigo 1252. O alvo abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenha indenização os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso, tá? Então isso é importante. Entenda-se que os prédios marginais se estendem até o meio do alvéolo, tá? Então também é um ponto necessário. Circunstância peculiar é que o Código Civil não distingue a corrente de água pública da particular. Mas o Código de Águas, artigo 26, dispõe sim, o alvo abandonado da corrente pública pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, né, sem que tenham direito à indenização alguma os donos do terreno por onde as águas obrigarem o novo curso. Então, importante saber isso, né? Outro ponto também, inclusive aparece no parágrafo único do mesmo artigo, é, de fato, que retornando o rio ao seu antigo leito, o abandono volta sim aos seus donos, né? Então, de fato, volta aos seus donos. Então, nós temos que ter isso em mente, é importante, hein? Então, nós temos, gente, é importante, ó, então anota aí, vamos lá. Primeiro, a formação de ilhas. Quando nós falamos de direito de propriedade, regido pelo Código Civil, a formação de ilha quer dizer ao tema que ocorre em rios particulares. Então, ponto que nós trazemos aqui na aula. O segundo ponto, aluvião. Aluvião, artigo 1250, são os acréscimos formados sucessiva e também por depósitos de aterros naturais ao longo das margens das correntes, de fato. E temos ainda, gente, o avulsão, né? O avulsão também. Quando eu falo de avulsão, vale lembrar, ocorre quando uma porção de terra é destacada violentamente, mas de maneira natural, de um imóvel incorporando a outro, havendo tanto a consolidação em uma só coisa, tá? Então, fica bem claro. Em relação ao alvo abandonado, hein? Não tem, parece nome de alienígena, né? Parece nome de filme de ficção. Não, é direito imobiliário, é mercado imobiliário. O alvo abandonado nos interessa porque o alvo é o leito do rio, que pode ser público ou particular. Se a corrente de água seca ou é desviada por fenômeno natural, o leito do rio é considerado abandono e será dividido entre os proprietários dos terrenos marginais de forma proporcional, tá bom? Isso aparece lá no 1252 do Código Civil, ok? Legal. Agora sim, a gente entende o que é forma originária de adquirir propriedade. Lembrando sempre do uso capião, mais de 36 espécies, mais de 3 procedimentos, importante também. A segunda forma de adquirir propriedade no Brasil, guarde isso, é importante também, certamente nós temos que falar, sim, deixa eu subir a cadeira aqui, certamente nós temos que falar a respeito dos contratos imobiliários. No direito imobiliário, nós já falamos certa vez aqui, que nós usamos, sim, os contratos de direito civil. Se você pegar o direito civil, tem os contratos em espécies, né? São vários, são muitos contratos que nós usamos no direito civil, devidamente tipificados. São os contratos em espécie. O interessante do direito imobiliário é que nós somos direito civil, só que nós temos conceitos e princípios próprios. Direito imobiliário, gente, qual que é o conceito de direito imobiliário? Direito imobiliário é o ramo que trata de todas as relações. Direito imobiliário é o ramo do direito civil que trata de todas as relações do homem com o imóvel. Pronto. Locação, doação, compra e venda, todas. Direito imobiliário são os crimes imobiliários. Direito imobiliário são as questões imobiliárias ambientais, urbanísticas. Por isso o direito imobiliário ele é multidisciplinar. Tem gente arrogante, né, gente? Sempre tem, não tem jeito. Uma vez eu fui convidar um doutrinador para fazer parte de um congresso de direito imobiliário. Um congresso que tinha o intuito de ajudar uma instituição
uma instituição de crianças abandonadas, né? E eu fui tão maltratado. Professor Júlio, como assim? Foi verdade. Ele virou para mim e falou assim, sabe quem inventou o direito imobiliário? Fui eu. Eu inventei o direito imobiliário. E naquele momento eu não quis discutir, eu vi que a pessoa não estava bem. Só pode ser, ou não é feliz. Mas esse doutrinador que eu convidei para participar do congresso, eu nunca mais convido para lugar nenhum. E também ouvi falar de outros colegas, outros professores, que também ninguém convida. Porque é um chatão, né? Ou seja, acha que é Deus. Então, para a pessoa virar e falar, eu criei o direito imobiliário, você imagina a cabeça dessa pessoa. O direito imobiliário não foi criado por nós, né? A não ser que a pessoa viveu mais que Maomé. Matusalém, né? Matusalém. De fato, o direito imobiliário já existe. A origem do direito imobiliário, ela aparece em Roma. A origem do direito imobiliário aparece na lei das 12 tábuas. Ou seja, o direito imobiliário nasce no direito civil. E ele, diante da sua importância, o direito imobiliário é muito importante. Então, com o passar do tempo, o que aconteceu? O direito imobiliário foi ganhando espaço, força. Então, direito imobiliário é um segmento do direito civil, mas possui conceitos e princípios próprios. Conceitos e princípios próprios importantes. É um ramo multidisciplinar porque direito imobiliário tem a ver com direito constitucional, direito administrativo, desapropriação, licitação para a compra de imóveis públicos, tem a ver com direito do consumidor, a compra e venda de imóveis na planta, tem os crimes imobiliários, tem a ver com direito penal, portanto. Na questão trabalhista, existem embargos de terceiros para poder salvar o imóvel de talvez de uma reclamação trabalhista, então tem a pezinho ali também. O direito imobiliário ele é interessante porque ele é totalmente multidisciplinar. Ele é essência e atuante em vários outros ramos também. Então, por isso o direito imobiliário é tão apaixonante, porque quem atua na área do direito imobiliário tem que entender, pelo menos, ter uma noção de todos os direitos, né? É claro que eu sou muito fã do especialista, eu acho que quem faz tudo acaba não fazendo nada, mas quando você se especializa no direito imobiliário, você é obrigado a conhecer outros ramos, em virtude disso. Então, o direito imobiliário, ele é necessário, ele é importante, ele faz toda a diferença. Vamos lá, o que eu quero trazer para você de importante nesse momento? Quando eu falo de contratos em espécies, então muitos contratos em espécies, nós temos, de fato, muitos contratos são utilizados no dia a dia do direito civil e são utilizados no dia a dia do direito imobiliário. Contrato de compra e venda, o contrato de comodato, o contrato de corretagem, que aparece no Código Civil, vários contratos, prestação de serviço. Então, muitos contratos nós usamos sim, somos obrigados a utilizar aqui no direito imobiliário. Mas o gostoso do direito imobiliário é que ele é tão importante, tão forte, que ele ganhou força, né? Possui conceitos e princípios próprios. Então, hoje, nós temos os contratos próprios de direito imobiliário. Entre eles, nós temos o contrato preliminar. É um contrato que serve para fechar negócios, para amarrar um negócio, fechar um negócio. Temos o compromisso, é o contrato que eu fecho, mas existe uma obrigação, ou do vendedor ou do comprador, talvez em pagar, talvez em terminar uma obra. Existe aí no contrato chamado promessa. O contrato de promessa e compra e venda é o contrato que eu vou utilizar na compra e venda de imóveis, na planta. Existe ainda o contrato de cessão de direitos possessórios e afins, que é o contrato que eu vou usufruir para comprar posse, comprar um imóvel irregular. Existe a cessão de direitos hereditários, um contrato que eu compro a herança de alguém. E existe ainda, de fato, a cessão de direitos, que foi uma criação doutrinária de alguns cartórios, pelo fato de não puderem mencionar a palavra posse. Então, importante também. Além desses contratos imobiliários, nós temos, gente, também isso é importante, nós temos também contratos de leis esparsas, né? Como a lei do inquilinato. A lei do inquilinato, nós temos a lei 8.245 de 91, lei que trata da locação de imóveis residenciais, não residenciais e por temporada. Esses contratos imobiliários são de lei esparsas e nos interessam. O arrendamento rural também nos interessa muito, também é um contrato que podemos dizer que é de direito imobiliário. A doação, tudo bem que a doação é prevista no Código Civil, mas olha só quantos contratos são propriamente de direito imobiliário. Em relação à locação, o assunto é extenso. Como a nossa aula, a ideia é trazer a referência do direito imobiliário, ou seja, os temas, os principais temas, os temas mais importantes, eu trago para você que a locação ela é prevista na lei do inquilinato, lei 8.245 de 91. Essa lei, que é de 91, ela traz 3 possibilidades de locação. Locação de imóveis residenciais, não residenciais e por temporada.
Mas quando eu falo de locação, nós precisamos conhecer outros assuntos também importantes. Entre esses assuntos, eu preciso conhecer o Estatuto da Terra. A locação de imóveis rústicos e rurais, ela é tratada assim lá no Estatuto da Terra. Então é importante falar sobre isso. Além do Estatuto da Terra, as locações também podem ser tratadas no Código Civil. E aí nós temos as locações de Código Civil, entre elas nós temos a locação, que é tratada de hotel, motel, aparte hotel, Código Civil, de bens imóveis. Temos a locação também, que deve ser tratada com muito carinho, a locação de espaço publicitário, que também é uma locação de direito imobiliário, mas é prevista, é de fato tipificada no Código Civil. E a vaga de garagem autônoma, gente, também nos interessa muito. A vaga de garagem autônoma também é tratada pelo Código Civil, mas é direito imobiliário. Então, essa é a essência, essa é a referência do direito imobiliário no Brasil. O direito imobiliário, nós temos vários ramos que podemos atuar. Um advogado imobiliarista, um corretor de imóveis, né, pode usar todos os segmentos de direito imobiliário do mercado imobiliário, mas nós temos uma separação na doutrina do direito imobiliário também em ramos. Então, existe a atuação em compra e venda, a atuação no direito registral notarial também é de direito imobiliário. Existe a atuação do direito imobiliário do consumidor, né? A relação de consumo pode atuar nessas relações de compra e venda de apartamentos na planta, com a construtora, com a incorporadora. É uma relação de consumo e aplica o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.090, né? 8.090, isso mesmo, está certo. Ou seja, nós temos, gente, várias situações importantes dentro do direito imobiliário que são tipificadas, são especializadas. Quando eu falo do direito do consumidor, nós temos várias relações com as construtoras, incorporadoras, só retificando o número da lei, tá? Lei 8.078 de 90, não é 90 não, 90 é o ano, 8.078 de 90. É tanta lei, né, gente? E em 90, 91, várias leis importantes conexas ao direito imobiliário. Então, só retificando a lei aqui, 8.078 de 90. Quando eu falo aqui das relações, né, relações de consumo, direito imobiliário tem relação de consumo. Nos interessa a compra e venda de imóvel na planta. Então, também é importante. Hoje também o advogado especializado em direito imobiliário público, ou seja, em desapropriação, também é um segmento que faltam bons profissionais. Temos o leilão de imóveis, né? Então, é muito comum falar em leilão de imóveis e poucos especialistas existem de verdade que entendam desse assunto sobre leilão de imóvel. É uma realidade. Nós temos hoje no Brasil poucas teses para cancelar, suspender um leilão. Faltam bons advogados, bons corretores, consultores, especialistas nessa área. Então, também é um segmento importante. O direito condominial, né, também cresceu muito, também é um direito importante. A parte de regularização de imóveis, a parte locatícia, bons advogados que entendam do ramo, advogados, corretores de locação, que dominem o assunto, administração de bens. Olha como nós temos aí vários eixos. Loteamento, também. Muita gente cria um loteamento irregular não sabendo que está cometendo um crime. Então, assunto importante. Voltando aqui no leilão, eu quero trazer para você algo importante. Em relação ao leilão, nós temos poucas ações que vão cancelar um leilão ou suspender um leilão. Poucas ações e poucas teses. As ações são embargos de terceiro, ação declaratória de nulidade ou até mesmo ação anulatória. Mas as teses são poucas. Um leilão pode ser cancelado ou suspenso, pode ocorrer a suspensão, né, de fato. E no Brasil não adianta inventar moda, né? Não adianta fazer uma aventura jurídica. Nós conseguimos suspender um leilão quando existe uma situação, a primeira tese, uma tese bem interessante, do preço vil, né, gente? O preço vil. O preço vil, o que é o preço vil, professor Júlio? Você pode pensar que é? O preço vil, gente, é algo de pouco valor. A lei diz que um bem não pode ser leiloado por preço vil, ou seja, por preço muito abaixo da atuação da avaliação real. Ou seja, não pode ser arrematado com um valor inferior a 50% do valor de mercado, tá? Então isso é importante. Outra tese para cancelar ou suspender o leilão é a defasagem, gente, a defasagem na avaliação do imóvel. Quando o bem é penhorado ou bloqueado, às vezes leva bastante tempo, né, até ocorrer o leilão. E por isso pode ser que o valor atual esteja desatualizado e, portanto, é necessário atualizar o valor antes de realizar o leilão. Poucos leilões fazem isso. E também é um motivo para suspender o leilão
e para cancelar o leilão. O bem de família tem uma discussão quando o imóvel é de família, portanto destinado à habitação e convivência de um grupo de pessoas caracterizadas como familiares e não tendo outros imóveis de titularidades do devedor, é possível impedir a penhora do bem. Também, a ausência de publicação do edital na internet, no site do leilão, a lei obriga a publicação do edital do leilão na internet em site determinado pelo juiz, pelo Poder Judiciário, com descrição detalhada dos bens que serão leiloados também, e deve ser informado se o leilão será presencial ou de forma eletrônica, senão também sob pena de cancelamento, suspensão e nulidade. A falta de publicação, de edital em jornais, a falta de publicação de fato em edital, divulgando a realização do leilão em jornal de grande circulação por 3 dias seguidos, também é motivo para cancelar e suspender o leilão. Nós temos que ter a publicação no jornal de grande circulação por 3 dias seguidos, tá? Em regra, normalmente vem escrita nos contratos. Mas ainda que não tenha no seu contrato, a Justiça tem entendido sim sobre a necessidade de publicar os editais nos jornais para maior publicidade e atrair mais compradores. Também a publicação tardia do edital, a lei clara quanto à publicação do edital. Essa publicação deverá ocorrer no mínimo 5 dias antes do leilão, ou seja, se a publicação for de 4 dias ou menos, o leilão será nulo. A ausência de imagens do bem leiloado no site do leiloeiro. As imagens obtidas dos bens devem ser publicadas no site do leiloeiro, portanto, cada leilão tem que ter, dentro do link, tem que ter a descrição completa do imóvel, imagens, Então, isso também gera a tese para pedir a nulidade ou suspensão. A ausência de pagamento do lance, do arrematante ou fiador. O arrematante é a pessoa que compra o bem em leilão, portanto, ele deve pagar o lance à vista ou parcelado, mas caso não pague, o leilão é desfeito também e o bem será disponibilizado a um novo leilão. A falta de intimação do executado sobre o leilão também é uma boa tese. Se você não for notificado, o leilão pode ser cancelado. Essa intimação deve ser feita por meio do seu advogado, mas se ainda não tiver advogado, o executado deve ser intimado pessoalmente. A ausência de intimação de todos os credores também. A falta de intimação da esposa e do marido. E a ausência, de descrição detalhada dos bens também é motivo para cancelar, suspender um leilão. Então vejam, nós temos vários motivos, Vários motivos interessantes, importantes para cancelar um leilão. Eu quero convidar todos que estão assistindo, você que quer especializar em direito imobiliário, quer aprofundar, eu lancei esse mês, mês passado, meu livro As 36 Espécies de Uso Capião, da editora Mizuno. Muito legal, um manual simples, mas que te joga no jogo, Te coloca numa situação de um conhecimento mais aprofundado. A gente aprende uso capião, acho que 3 espécies, 5 espécies, é muito pouco. O livro atualmente mais vendido no Brasil, graças a Deus, é o meu. Falo isso com muito carinho, com muita humildade. Quem ganha dinheiro com livro no Brasil é o Paulo Coelho, que mora na Suíça, não é isso? Autoajuda, o professor não escreve autoajuda, mas eu escrevo livros de direito. Então, o livro mais vendido no Brasil é o meu, Direito Imobiliário de A a Z, da editora Mizuno. Quem quiser aprofundar os estudos, é um livro feito com muito carinho, se tornou líder de mercado, e eu acredito pela qualidade, pelo preço justo e a qualidade. Tem muito livro caro de direito imobiliário que só é grosso, antigo, mas se abre e só tem porcaria. Jurisprudência do Tribunal de Alçada, eu acho um absurdo isso, Ou seja, eu coloco um monte de jurisprudência num tribunal que nem existe mais, só para cobrar caro o livro. E tem pessoa que me elogia, Elogia por quê? Porque não lê, Eu conversei sobre isso aqui com o pessoal da minha equipe, aqui no escritório. O ser humano é esquisito, o brasileiro é esquisito. Tem um botequinho ali que cozinha bem, comida bem feitinha, limpinha, ninguém vai. Você vê aquele botequinho vazio, aquele restaurante simplesinho vazio, aí você vai num restaurante luxuoso, aquela comida ruim, mal feita, oleosa, industrializada e cheia, porque a estrutura é bonita. É engraçado, A gente valoriza o que não merece ser valorizado, mas eu acho que é cultural. Esse livro também, gente, é muito bacana para quem quer atuar no direito, tá? A prática na advocacia civil, muito legal. Também é um livro bem legal, com modelos de peça de despejo, reintegração de posse. E esse é meu livro Contratos, também da editora Mizuno. Eu trabalho todos os contratos, inclusive os contratos imobiliários. Gente, com muito carinho, o que eu quero falar com você aqui? Estuda, se atualiza, isso é muito importante, isso é necessário. Só quem estuda consegue atender melhor seu cliente, tá? Deixa eu convidar você a fazer minha pós-graduação.
eu sou coordenador e professor titular do curso. Entra no site www.portaliso.com.br. Se você entrar nesse site, tem vários cursos gratuitos para advogados, imobiliários, corretores de imóveis, muitos cursos para corretores de imóveis. Estou divulgando aqui no Questão de Direito, porque tem curso gratuito. E convido a você também a estudar comigo, né, na pós-graduação. Se você tiver interesse, a pós-graduação, ela também foi criada com muito carinho, a um preço também acessível e justo para ajudar você. O site é www.portaleso.com.br. Siga o professor nas redes sociais, lá no meu canal no YouTube, professor Júlio César Sanches. Também no Instagram é professor.julio.sanches. Tem o Facebook que é Júlio Sanches. Pronto, você me acha nas redes sociais. O professor agora tem até TikTok, não tinha, agora tem o TikTok, estou aprendendo a mexer. Então, conte comigo, tá? O professor também presta serviço de mentoria para advogados e corretores, estou aqui para ajudar, com muito carinho, quero o seu bem. Vamos responder as perguntas? Acho que tem perguntas boas aí, vamos lá. Vou esperar um pouquinho, porque dá delay aqui. Vamos ver se hoje não dá. Vamos lá, é ao vivo o programa, hein? É ao vivo a aula. Manda a sua pergunta, marca a bobeira. Vamos lá. Deixa eu responder algumas perguntas que já foram enviadas aqui. Vamos lá. Pronto, já me achei aqui. Quero mandar um bom dia para Valina Santos. Bom dia, sucesso, amor para você, viu? O Danilo, que está nos assistindo também. Bom dia, professor Júlio. Comprei 2 terrenos. O vendedor disse que ia providenciar a documentação de transferência. Já faz 10 meses ele nunca providenciou a documentação. Como ter segurança nesse caso? Talvez você tenha que fazer, Danilo, uma ação de obrigação de fazer. Dependendo da situação e dependendo do teor do contrato, caberia uma ação de adjudicação compulsória também, tá? Ou seja, como ter alguma segurança em relação, então, à adjudicação compulsória ou ação de obrigação de fazer. Ó o Luiz Felipe Farias aqui. Bom dia, Luiz Felipe. Saúde, paz, amor na tua vida, muita luz, tá bom? A Cláudia. Feliz e abençoado dia para nós, Cláudia. Tudo de bom para você e para a família. O Luiz Antônio Finger. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Quando o herdeiro move a ação de uso capião, pós-falecimento do meeiro, ele, caso improcedente, perde o direito de herança. Na verdade, quando o herdeiro tem a posse exclusiva, decisão do STJ, né, gente? Se ele tem a posse exclusiva e a gestão exclusiva, ele pode fazer uso capião. Se o herdeiro faz uso capião, aquele herdeiro que tem a posse exclusiva, ele vai se tornar dono sozinho. Ele não vai dividir com os demais herdeiros, né, com os irmãos, um exemplo. Em recente decisão, não tão recente assim, porque essa decisão foi em 2018, em decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça naquela época, que já faz um tempo, entendeu ao avaliar o RESP, recurso especial, inclusive anote aí, o 16.31.859, ser plenamente cabível, possível, um herdeiro fazer uso capião se ele já residir no imóvel, sem objeções dos demais. Essa foi a decisão do STJ, então já tem uma jurisprudência forte nesse sentido, né? É uma realidade, então é uma realidade no Brasil. Legal, então chegamos ao final aqui, agradeço a todos. Eu fico preocupado, né, gente? Muita gente reclama. Eu não tenho incentivo na vida, não tenho isso. Gente, tem aula gratuita na TV Cresce, vários programas, várias aulas. Tem aula gratuita no meu canal do YouTube. No Portal ESO tem vários cursos gratuitos. Ou seja, não estuda quem não quer. Não se atualiza quem não quer. Aí depois fala, mas o fulano deu certo como advogado, o ciclano deu certo como corretor. Gente, será que o problema não está na gente? Então, vamos se reinventar. Eu sei que muitas vezes parar para estudar parece ser cansativo, parece ser difícil, mas quando a gente quer, a gente arruma tempo. E eu trago um exemplo, né? Eu conversando outro dia com um corretor de imóveis, TV Cresce, nem sabe que existe, gente, nem sabe que existe. Portal ESO, tão conhecido pelos advogados e muitos corretores, nem sabe que existe. Poxa, entra lá, www.portal ESO, vários cursos gratuitos com certificados homologados pelo MEC. O Cresce tem curso de perito, não paga nada, não paga nada. Tem Quarta Nobre, que é maravilhosa, o Cresce Esclarece, que é tão legal. Então, gente, eu acho que um pouquinho mais de esforço. Muitas vezes a gente repara muito na vida dos outros e não cuida da nossa, tá? A comparação é o maior veneno da sociedade. Cuidado, não se compare a ninguém, você é um ser único. Corra atrás da tua vida. Quando você é feliz, você não tem tempo de questionar a vida dos outros. Tá bom? Vamos juntos caminhar. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima aula.